Fala galera, aqui quem fala é André Henriques. Essa é a nossa primeira videoaula e hoje vamos falar de um tema muito importante, que é cores. Sim, as cores elas são fundamentais no sucesso ou fracasso da sua apresentação. São completamente importantes. Então hoje eu vou passar uma dica muito rápida. É uma ferramenta que eu utilizo em praticamente 100% das minhas apresentações. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado por estarem me seguindo. Então vamos lá. Existe uma ferramenta da Adobe, que é uma ferramenta online, e você pode utilizar para ampliar o universo, para ampliar a criatividade das suas apresentações referente a cores. Essa ferramenta se chama Adobe Color. Exatamente. É uma ferramenta muito fácil de se utilizar, muito intuitiva. Você pode acessar pela internet e ela vai expandir e vai te dar referências e inspirações muito grandes quando você for desenvolver cores para as suas apresentações. Eu vou dar um exemplo dela, como ela funciona, é muito fácil, então é da seguinte maneira, vou deixar o link depois para vocês abaixo do vídeo. Então funciona da seguinte maneira, existe uma certa regra de cores, que é o análogo, monocromático, tríade, complementar. Eu não vou entrar a fundo neste momento, porque ficaria um assunto muito técnico para a gente abordar hoje, que é, na verdade, para a gente ter mais uma noção básica de referente a cores nas apresentações. Então, esse é um assunto que eu vou abordar mais para frente em outra videoaula, ok? Então é o seguinte, quando você estiver desenvolvendo uma apresentação do zero, onde você vai ter que desenvolver uma paleta de cores, uma referência de cores para poder seguir, é muito fácil utilizar. Assim que você entrar no site do Adobe Color, existe um link aqui em cima, no menu superior, Explorar. Você vai entrar no Explorar e ele já vai te sugerir milhares de paletas de cores. Você, teoricamente, já poderia utilizar qualquer uma delas, mas tudo vai depender do perfil, do objetivo e da mensagem que você está passando com a sua apresentação, ok? Então, no caso, se você tiver, por exemplo, tá? Se você estiver fazendo uma apresentação sobre natureza, você pode colocar aqui no link aqui de procura, natureza. E ele vai te trazer paletas de cores referentes à natureza. Isso é muito bacana. Você pode ver que existem diversas paletas com cores que ligam aí, que tem uma certa relevância com a palavra-chave natureza. A minha dica é o seguinte, sempre que buscar uma paleta de cores, tente localizar uma paleta onde você tenha cores contrastantes, ou seja, cores muito fortes de um lado e cores mais suaves do outro. Por exemplo, essa daqui, vocês podem ver que ela tem um branco e tem o preto. Vocês podem localizar esta daqui, que tem um azul um pouco mais radical e tem um azul bem fraquinho. Eu sempre priorizo paletas que tenham cores contrastantes. Isso é importantíssimo na sua apresentação e para quem vai visualizá-la, ok? Então, como exemplo, eu vou buscar uma paleta para mostrar para vocês como é feito o primeiro desenvolvimento da apresentação a partir de uma paleta de cores, ok? Então vamos escolher uma aqui, pode ser esta, ó. Pelo que eu falei, temos aqui um cinza, um branco que é contrastante com cinza, contrasta também com marrom, com verde. Então o que a gente vai fazer? Vai colocar em Info e ela vai aparecer a paleta para a gente, ok? Assim que aparecer a paleta para vocês, vocês vão fazer um recorte desta paleta. Então eu vou recortar a minha aqui, vou copiar ela e vou colocar na minha apresentação. Coloquei ela aqui. Assim que você colocar na sua apresentação essa paleta,
A sugestão sempre é para que você coloque ela em cima do slide que você está desenvolvendo. Eu sempre coloco ela aqui no canto superior esquerdo, porque ela vai servir de referência para montar todos os slides da sua apresentação. Você não vai poder fugir desta paleta de cores. Isto se chama identidade visual. É importantíssimo, a maneira correta para você passar com muita clareza os objetivos da sua apresentação, o profissionalismo da sua apresentação, ok? Assim que você colocou a paleta lá no PowerPoint, você pode colocar e desenvolver sua apresentação da maneira que você quiser, vai de acordo com a sua criatividade, ok? Então, no caso, se nós fôssemos desenvolver, vou dar um exemplo aqui, um slide do zero, vou colocar aqui uma caixa, uma imagem qualquer, sem contorno. E o que vocês vão fazer? No preenchimento da forma, vocês vão clicar aqui, conta gotas, e vão escolher aqui uma das cores da paleta. Vou escolher essa cor aqui, uma cor um pouco mais cinza, ok? Em sequência, vocês vão trabalhar com as cores da paleta. No meu caso aqui, eu vou colocar outra cor, que é este cinza. E aí vou inserir uma caixa de texto. Apenas como exemplo, tá? Para vocês entenderem como funciona bem esta ferramenta. Ela auxilia bastante no desenvolvimento das apresentações que vocês vão fazer e de maneira muito rápida. Então vou colocar aqui um exemplo, qualquer fonte. Arial Black. Para a cor da fonte é a mesma coisa, vocês vão seguir a mesma ideia, tá? Vamos colocar uma cor. Até para a gente mudar aqui, vamos colocar outra. Vamos colocar o verde claro, ótimo. Natureza. Para a gente até fazer um exemplo bem forte, vamos colocar uma imagem aqui. Imagem natureza. Vou cortar essa imagem baseada numa elipse, ok? Vou deixá-la um pouco mais certa aqui, correta. Esse aqui é só um exemplo, tá, gente? Vou colocar uma borda branca, uma espessura um pouco maior. E aí a tua apresentação, praticamente ela começa a ser montada baseada nesta escala de cores, tá? Isso é muito importante. Você sempre vai seguir uma escala de cores para criar uma identidade visual, não pode fugir disso. Isso é muito importante. Mesma coisa para a fonte, tá? Então aqui está um exemplo bem básico, bem rápido, para você desenvolver sua apresentação baseada numa escala de cores, ok? E aí você me pergunta, poxa André, mas eu quero trabalhar com imagens na minha apresentação, eu não quero trabalhar uma apresentação do branco, uma apresentação do zero. Isso é muito fácil, eu criei aqui um exemplo, mas é bem básico. Então o que a gente faz? Se você tiver uma imagem como essa daqui, deixa eu até excluir o que eu tinha montado. Se você tiver uma imagem na tua apresentação, o Adobe Color trabalha da mesma maneira. O que você vai fazer? Essa imagem que você vai colocar na sua apresentação, você vai no Adobe Color e vai inserir ela lá. Existe esse link da câmera fotográfica, você vai clicar, vai escolher a sua imagem e ele vai te dar uma sugestão de possíveis paletas de cores para você utilizar com base naquela imagem. O que é muito legal aqui é o seguinte, que é personalizado. Caso essa paleta de cores não esteja adequada com o que você quer apresentar, não seja da maneira que você gostou, você pode alterá-la conforme os links que existem aqui, ó, na tua própria imagem.
Então, se eu achei que existe muito amarelo na minha paleta de cores, eu trago o amarelo daqui e transformo ele no marrom. Então aqui já cria uma paleta de acordo com o que eu havia dito para vocês. Cores contrastantes. Existe uma cor muito clara, existe uma cor escura, existe uma cor secundária, onde a gente consegue trabalhar sempre primeiro plano, segundo plano e por aí vai. Se essa cor me agradou, o que eu vou fazer? Da mesma maneira, vou fazer no print screen da tela. Na verdade não é da tela completa, somente da paleta, ok? Copiei, colei. Vou no meu slide que eu estou desenvolvendo, vou colar a minha paleta de cores aqui. Essa paleta você vai colar em todos os slides que você está desenvolvendo, ok? Ela vai servir de referência para todos os slides que você vai desenvolver. E vou desenvolver aqui um slide, como se esta fosse a nossa imagem principal. Eu tivesse que desenvolver o slide aqui. Vou colocar uma caixa. Vou tirar o contorno da forma. Vou preencher a forma com conta-gotas. Vou escolher esta cor. Pode ver que ele já escolheu uma cor muito próxima para deixar transparente as outras imagens que haviam anteriormente, ok? Vou copiar essa imagem para o outro lado. A minha sugestão aqui é deixar somente a imagem desse modelo do meio. E vou inserir uma caixa de texto. E aqui é o que eu havia passado para vocês. Tudo vai de acordo com a sua criatividade, seguindo uma certa regra do que você vai utilizar. Então, nesse caso, vou utilizar um exemplo aqui, uma fonte. A fonte, conta-gotas, essa cor um pouco mais marrom. Aqui essa caixa, até para fazer um contraste melhor, eu vou pintar ela de outra cor. Vocês viram que meus exemplos são sempre de comida, né? Eu gosto bastante. Então a gente vai fazer aqui, vai preencher essa fonte com a cor que a paleta nos fornece. E conforme isso você vai montando sua apresentação, tá? Esse aqui é um exemplo, você pode até também formatar o preenchimento dessa caixa aqui também. Isso vai de acordo com a sua imaginação, com a sua experiência aí no desenvolvimento de apresentações, ok? Só para a gente finalizar. Então, ó, que bacana, ó. Com uma própria paleta desenvolvida pela imagem que a gente forneceu para o Adobe Color, ele desenvolveu uma paleta que é agradável aos olhos. Vocês percebem que ela não afeta, não é uma poluição visual. Ela contrasta com a imagem que a gente está trabalhando. Isso é muito legal. Aqui no exemplo a seguir é a mesma coisa. O que eu fiz? Eu coloquei uma fonte. Só que aqui, ao invés de eu jogar no Adobe Color, eu fiz o inverso. Se eu não quiser utilizar o Adobe Color, eu posso utilizar a própria imagem que a gente está trabalhando. Então, como é que funciona? Se eu tivesse colocado aqui o nosso texto, bateu a fome, eu vim aqui, conta-gotas, e eu consigo selecionar uma cor que eu quero dentro da imagem. Isso é muito importante. Toda imagem que você trabalhar, a fonte dela, ela tem que ter a cor muito aproximada com a imagem que você está utilizando, para que não fique algo fora do contexto e por aí vai. Então aqui vocês podem ver que eu coloco o conta-gotas, eu procuro sempre uma cor aqui contrastante, clico nela e ela me surge. Então quando você não quer utilizar o Adobe Color para ele te dar referência, você quer utilizar uma imagem, sempre faça as cores da sua imagem que elas sejam muito próximas à imagem que você está trabalhando. Você vai aqui, você vai selecionar na sua imagem conta-gotas, escolhe a cor que você quer colocar na sua fonte, na sua caixa, tanto faz.
tá? O que vocês vão aprender, na verdade, com o desenvolver do tempo, é que você vai criar uma paleta particular de cores para você utilizar nas suas apresentações, ok? Eu tenho uma, que é essa paleta que eu estou demonstrando para vocês, onde é uma paleta que eu desenvolvo em quase 100% das minhas apresentações. É uma paleta de cores flat, que é uma tendência atualmente utilizada, onde eu tenho praticamente cores completamente contrastantes, primárias, secundárias, e são cores muito suaves, onde eu consigo trabalhar diversos tipos de layout de apresentações. Então, essa imagem aqui, eu já tenho ela guardada no meu computador, eu fiz exatamente aquilo, eu fiz um print da tela, cortei e salvei no meu computador, e toda apresentação que eu começo ela do zero, eu abro essa imagem e trabalho em cima disso daqui, né, dentro dessa paleta de cores. Isso é muito legal, porque ela amplia um pouco o universo do que você pode fazer, mas ao mesmo tempo ela coloca um certo limite, para que você não faça alterações muito complexas, cores que não têm, na verdade, uma ligação entre elas e por aí vai. Isso é muito legal. E é o seguinte, por que eu falo que é importante você seguir uma regra de cores? Porque existe a questão do contraste. O contraste, se ele não for utilizado de maneira correta na sua apresentação, ele pode ser o resultado para que você tenha uma péssima apresentação para a tua audiência. Então, se você utilizar, por exemplo, o vermelho com verde ou cinza, ele vai te trazer um desconforto visual tão grande que a sua audiência vai perder a atenção da sua apresentação em coisa de segundos. Por exemplo, esse de baixo. Imagine um slide com muito texto escrito desta maneira. Eu não aguentaria nem 5 minutos, nem 13 minutos. É um negócio horrível. E dessa maneira, não dá certo. Entende? Então é importante que quando você desenvolver uma paleta de cores, você tenha esse feeling de sentir quais cores batem uma com a outra ou não batem. Justamente não quero entrar na regra de cores, que seria a forma correta de demonstrar isso, porque é algo muito técnico, é algo que é mais desenvolvido para o pessoal de design, para o pessoal que faz edição de imagens, desenvolvimento de logos. E o objetivo desse curso é algo que seja muito rápido, prático, para qualquer pessoa conseguir fazer uma apresentação memorável. Então, o que eu recomendo, quando você desenvolver a sua paleta, lembre-se disso. Cores opostas, uma cor muito escura, uma cor clara e uma cor mediana. Se você tiver essa tríplice de cores, você já consegue desenvolver a sua apresentação muito bem. Nesse exemplo que eu vou dar para vocês a seguir, a pessoa usou exatamente essa paleta de cores e desenvolveu esta apresentação, que é impecável. Vocês podem ver que nesse slide de abertura, ela utilizou um slogan, que são as cores que estão na própria imagem de abertura, como vocês podem ver. Em seguida, ela utilizou, olha aqui, ó, as nossas cores estão exatamente na apresentação. A sua paleta de cores está aqui. Temos o azul escuro, temos um laranja um pouco mais para o vermelho, e temos uma imagem aqui com filtro, que eu vou ensinar para vocês como colocar esse filtro nas próximas videoaulas. Mas o mais importante, vocês conseguem verificar que essa imagem ela é gostosa de ser vista, não é uma imagem pesada, é uma imagem leve para os nossos olhos. E é isso que a sua audiência vai querer ver. Ela vai querer, você vai conseguir captar a atenção da sua audiência com muito cuidado na utilização das cores da sua apresentação. Então hoje foi para a gente demonstrar um pouco essa ferramenta, ela é muito útil. Eu recomendo que vocês entrem nela, realmente mexam bastante para entender como ela funciona. Vou colocar uns links sobre como funcionam as regras de cores, também que é muito importante, mas é um assunto muito técnico. E eu espero que com essa videoaula vocês consigam aí desenvolver apresentações memoráveis, e com as próximas videoaulas a gente vá conseguindo passar recursos e habilidades aí técnicas muito boas para que vocês sejam realmente gurus
no desenvolvimento de apresentações. Obrigado por me seguirem. Essa é uma aula teste. Daqui para frente vou postar toda semana novas videoaulas, sempre com minutos muito curtos, videoaulas curtas, para que sejam dicas, tutoriais que você consiga utilizar no seu dia a dia, ok? Um grande abraço para todos e muito obrigado mais uma vez.